Milionário encontra mendigo negro ensejando filho autista e transforma a sua vida. Era um dia nublado em São Paulo. As nuvens pesadas pareciam um presságio do inesperado. Patrícia Almeida, uma mulher de alto padrão, conhecida por seus vestidos de grife e carros luxuosos, vagava perdida em seus pensamentos. Sua filha, Bianca, vivia em um mundo de silêncio e solidão. Desde que o diagnóstico de autismo severo chegou, o olhar dela sempre parecia distante, como se estivesse presa em uma bolha inalcançável. Patrícia se sentia como uma verdadeira prisioneira do seu status. Nos eventos sociais, cercada de risadas e conversas vazias, seu coração pesava. O luxo não preenchia o vazio que a consumia. Enquanto isso, nas ruas da cidade, Gilmar, um pedreiro de aparência simples, trabalhava com esforço. Suas mãos calejadas contavam uma história de superação e dedicação. Algo em seu olhar profundo despertava um mistério. Uma sabedoria que transcendeu a materialidade. Um dia, ao chegarem cá, ele se agachou perto de Bianca, que estava próxima, apenas olhando para o chão. Com um sorriso gentil, ele retirou do bolso uma bolinha vermelha, brilhante, e a apresentou à menina. "Oi, pequena, olha aqui o que eu trouxe", ele disse com uma voz doce. Patrícia observou a cena com um nó na garganta. Ninguém nunca havia tentado se conectar assim com Bianca. E então, como se tocada por um milagre, a menina olhou para a bolinha e fez um som. Um som baixo, mas poderoso. Foi como se aquela pequena bolha que a isolava estourasse por um instante. O eco daquela voz infantil ressoou na alma de Patrícia. Ela sentiu lágrimas escorrendo, uma mistura de alegria e alívio. Gilmar percebeu a mudança na expressão de Bianca, tomou coragem e continuou a interagir com ela, presenteando-a com atenção verdadeira. A conexão se aprofundava a cada dia, enquanto Patrícia se via dividida entre a felicidade e uma dúvida desconfortável. O que seus amigos de classe alta diriam? Como ela poderia lidar com a crítica e o preconceito que sua nova amizade com um pedreiro negro traria? As conversas entre eles se tornaram mais frequentes. Gilmar, com sua simplicidade, a ajudava a entender o mundo dela de uma maneira que ninguém havia conseguido antes. E aos poucos, aquele olhar de crítica da alta sociedade que sempre a cercou se tornava uma sombra crescente, cheia de ciúmes e maledicência. Impulsionada por uma nova determinação, Patrícia decidiu criar um instituto para crianças autistas. Era seu jeito de combater a ignorância, de dar um futuro melhor para Bianca e outras crianças como ela. O dia da inauguração chegou e o ambiente estava tenso. Quando Bianca viu Gilmar entre a multidão, a menina olhou nos olhos dele e, com um brilho radiante, chamou-o de papai. Patrícia congelou. O que isso se... Um instante de pureza e verdade se formou. Mas aquela palavra também abriu um novo abismo a ser explorado. Então, sob a sombra de um grande carvalho no novo jardim do instituto, Patrícia, Gilmar e Bianca se sentaram. O sol começava a surgir de entre as nuvens. Era um simbolismo perfeito. O futuro brilhante à frente, mas também a interrogação ardente. Essa nova vida resistiria às tempestades do mundo ao redor? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sentados sob o carvalho, Patrícia, Gilmar e Bianca
Compartilhavam um momento que parecia perfeito. O sol começava a brilhar, iluminando os rostos deles. Mas a calmaria foi interrompida de forma abrupta. Um homem, vestido de terno escuro e gravata borboleta, atravessou a multidão. Ele parecia fora de lugar, quase como uma sombra entre as luzes do evento. Seu olhar era fixo, quase predador. Quando se aproximou, Patrícia sentiu um frio na barriga. Era Marco, o ex-marido, que abandonara a família um ano antes. O silêncio caiu como uma bomba, atraindo olhares curiosos para a nova cena. Patrícia, temos que conversar, Marco disse. Sua voz era rouca, carregada de tensão. Ele parecia um fantasma do passado. O coração de Patrícia disparou. Agora não, Marco, ela respondeu, tentando ignorá-lo. A dor do abandono ainda era fresca, uma ferida exposta. Gilmar, percebendo a mudança no clima, ficou em pé entre os dois, como um escudo. Você não pode fugir para sempre. Eu sou o pai dela também, Marco insistiu, apontando para Bianca, que olhava para eles sem entender a gravidade da situação. O tom autoritário dele fez com que Patrícia estremecesse. A vida que ela estava tentando construir parecia desmoronar. Pai, você não tem o direito de se intrometer, não depois do que fez, Patrícia gritou, sentindo a raiva subir. Marco se voltou para a plateia e os sussurros começaram. Olha, é a Patrícia do Instituto. E o ex-marido, que escândalo! Os olhares de reprovação começaram a se acumular como nuvens escuras. Eu tenho uma proposta, Marco disse, com um sorriso calculado. Ele se virou para todos, chamando a atenção. Eu vou investir no seu instituto, mas em troca, quero que você me deixe participar da vida da Bianca. Ou você não quer que ela tenha as melhores oportunidades? Os murmúrios na multidão aumentaram. Patrícia sentiu suas mãos tremerem. O que estava acontecendo? A oferta dele era tentadora, mas ao mesmo tempo, a ideia de deixar Marco se aproximar de Bianca a aterrorizava. Ele poderia usar isso a seu favor, manipulando a filha para se vingar dela. Gilmar não perdeu tempo. Você não tem esse direito. Você não é bem-vindo aqui, ele disse, sua voz firme. O duelo de olhares entre Gilmar e Marco era palpável. Até aquele momento, Patrícia via Gilmar como a resposta para sua dor, a conexão que todos desejavam. Mas agora, uma nova onda de tensão se formava. E você? Quem é na vida da Patrícia para julgar? Marco desafiou. A multidão estava em silêncio, esperando um confronto. O que Patrícia mais temia era se tornar objeto de fofoca entre os conhecidos. A vida que ela havia trabalhado tão arduamente para mudar estava se transformando em um circo. Um nó se formou na sua garganta. Patrícia, você precisa decidir. O que é mais importante, seu orgulho ou a felicidade da nossa filha? Marco desferiu a pergunta como uma folha seca que voa ao vento, instigando a tempestade. O coração de Patrícia disparou. Aquela era a hora da verdade. Ela tinha que fazer uma escolha. Gilmar a olhava, tentando passar confiança, enquanto Marco mostrava seu sorriso torto. Patrícia estava entre um amor novo e o passado que nunca deixou de ser doloroso. O sol, que antes brilhava, agora parecia se esconder novamente atrás das nuvens. E naquela fração de segundo, com todos os olhares fixos nela, Patrícia percebeu que a vida como conhecia estava prestes a mudar. Qual seria sua decisão? A vida estava sobrecarregada de segredos, e todos à sua volta pareciam esquecer que, na busca pelo futuro, o passado sempre teria suas garras prontas para puxá-la de volta. Um grito surdo ecoou, uma voz familiar. Era Bianca. Mamãe! O que havia acontecido agora? O que mais ela não sabia? E então, tudo ficou escuro. Bianca gritou de novo, Mamãe! Na voz dela era palpável, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Patrícia virou-se rapidamente, coração aos pulos,
apenas para ver a menina, seus olhos grandes e arregalados, apontando para algo atrás dela. O que poderia ter assustado Bianca naquele momento? Patrícia olhou para Gilmar, que estava tão parado que parecia uma estátua. Marco fez um movimento brusco, como se fosse socar o ar, mas o que veio a seguir pegou todos de surpresa. Um estrondo ressoou, algo que não fazia parte daquela realidade organizada. Um homem alto, com uma máscara na face e roupas escuras, surgiu da multidão, brandindo o que parecia ser uma arma. O pânico se espalhou como um incêndio em palha seca. Todo mundo no chão, ele gritou. A voz abafada. Aqueles que estavam próximos se encolheram. Alguns gritaram, enquanto Patrícia se jogou sobre Bianca, como se isso pudesse protegê-la de um destino terrível. O que estava acontecendo? Não, isso não pode ser verdade, Patrícia pensou, seu coração martelando no peito. Gilmar fez uma rápida mudança de posição, colocando-se entre a arma e Patrícia e Bianca, seu instinto protetor ativado. O homem encarou Gilmar, desafiando-o. Saia da frente, se não quiser se machucar. As palavras ecoaram ao redor, e a multidão entrou em um estado de alucinação. Pessoas chorando, se escondendo, umas empurrando as outras. E enquanto tudo isso acontecia, Patrícia teve um momento de clareza. O homem não era um ladrão qualquer. Ele tinha um olhar que carregava uma história profunda. O que tornava tudo mais surreal era o fato de que ele parecia familiar. O rosto, embora coberto, desencadeou uma memória adormecida dentro dela. Algo que Patrícia não conseguiu compreender. Seu olhar e a voz não eram estranhos. Eles gritavam como um eco de seu passado. Faz muito tempo que não nos vemos, não é, Patrícia? O homem disse, revelando um sorriso torto, quase provocador. No fundo, Patrícia conhecia aquela voz, mas o horror da situação a impediu de raciocinar. Era Alan, o irmão que ela não via desde que ele foi preso anos atrás. O mundo dela virou de cabeça para baixo. Alan! Patrícia sussurrou, sem acreditar no que via. O que você está fazendo aqui? As pessoas ao redor olhavam, segurando a respiração, percebendo que não era apenas um assalto, era uma reconexão trágica. Gilmar a olhou confuso, tentando entender essa nova camada de dor. Exatamente como você deixou, irmã. O que você fez para mim só me trouxe até aqui. Alan rugiu. O desespero em seus olhos indicava o sofrimento acumulado ao longo dos anos. Patrícia lutava contra as lágrimas, as memórias de infância voltando com força total. O que havia acontecido com o irmão sempre foi um fardo que ela carregou. Os movimentos do homem tiraram a atenção do público. O clima tinha mudado para algo mais tenso. Eu não vim aqui para machucar ninguém, Alan disse, mas a insegurança na sua voz contradizia suas palavras. Só queria fazer você entender, Patrícia. Sempre estive perto e você se esqueceu de mim. Bianca, ainda em suas pernas, olhava tudo com uma mistura de curiosidade e susto. Mamãe, quem é ele? A inocência da pergunta desencadeou um novo nó na garganta de Patrícia. A menina não deveria estar testemunhando isso. Não, não é hora. Não agora, Patrícia pensou. Mas a verdade estava escorrendo como areia entre seus dedos. Marco, que havia permanecido em silêncio até aquele momento, deu um passo à frente, sua postura se tornando autoritária. Na sua frente, não! Você não vai colocar sua vida e a da nossa filha em risco. A tensão aumentou, como uma corda prestes a arrebentar. Esse não é um lugar seguro para você ou para Bianca. Cale-se! Alan gritou, dirigindo-se a Marco. Ela é a minha irmã e eu tenho o direito de falar com ela. A multidão, parecendo hipnotizada, agora começava a sussurrar, medindo as palavras de cada um dos contendores. Tudo girava em torno de Patrícia. Ela queria entender, queria saber por que Alan estava fazendo isso, mas o medo de que a situação saísse do controle era esmagador. E, no fundo, uma dúvida se formava.
Poderia Alan, de alguma forma, ser uma chave para aquilo que faltava em sua vida, ou ele se tornara a maior traição de todas? Com o pânico crescendo, Patrícia se viu em uma encruzilhada. O passado havia voltado para assombrá-la, e tudo ali parecia um pesadelo. As nuvens voltaram a se fechar sobre eles. O que aconteceria a partir daquele dia? O impacto da verdade estava prestes a se desdobrar como uma onda avassaladora, e ninguém sabia como isso acabaria. Os olhares ainda estavam fixos em Patrícia, Gilmar e Alan. O ar pesado e tenso, como um fio prestes a romper. Patrícia sentia o coração na boca, a mente girando com a revelação. O que mais ela poderia descobrir? Amul. Mamãe, quem é ele? A voz de Bianca cortou o silêncio, ecoando no coração de Patrícia. Ela olhou para a filha, buscando uma resposta que não tinha. Como dizer o que estava acontecendo? O tempo parecia parado. Alan, espera! Patrícia gritou, tentando resgatar um pouco de controle. Você não precisa fazer isso. Mas Alan a ignorou, a raiva e a dor brilhando em seus olhos. Eu só quero que você veja o que a sua vida se tornou. Sua voz era um misto de desespero e desilusão. Ele olhou para a multidão. Vocês acham que todo esse glamour é felicidade? Olhem ao seu redor. Só existe superficialidade. No que você se tornou, Alan? Patrícia contestou, a ansiedade pulando entre suas palavras. Você poderia ter escolhido um caminho diferente. Gilmar, em pé, ainda entre eles, sentiu sua adrenalina disparar. Vamos resolver isso fora daqui. Não precisamos, ele começou, mas uma nova voz interrompeu. No meio da confusão, uma mulher apareceu, deslumbrante, com os cabelos longos e escuros caindo sobre os ombros. Patrícia a reconheceu instantaneamente. Era Fernanda, sua melhor amiga de infância, alguém que havia se distanciado ao longo dos anos. O que ela estava fazendo ali? Alan, Fernanda gritou, e o olhar dela para Patrícia estava cheio de algo que Patrícia não conseguia decifrar. O que você ainda não sabe é que ele não é o único a ter se machucado, Patrícia. Você precisa entender. A voz de Fernanda tremia, seus olhos quase transbordando lágrimas. Patrícia franziu a testa, confusa. O que quer dizer com isso? Fernanda deu um passo à frente. O que você não sabe, o que ninguém sabe é que eu sou a razão pela qual Alan foi preso. O mundo de Patrícia desabou. As palavras a atingiram como um soco no estômago. O quê? Como assim? Eu não quis. Foi um acidente. Ele estava me defendendo e eu gritei, Patrícia. Ele queria me proteger e acabou levando a culpa. Eu não contei. Nunca tive a coragem de contar. E agora ele está aqui por minha causa. A multidão estava em estado de choque. Murmúrios começavam a fluir entre as pessoas. Um frenesi de curiosidade e horror. Patrícia olhou para Alan, que parecia tão perdido quanto ela. Por que você não me disse? Ela questionou, a voz embargada de emoções. Porque eu sabia que você iria ficar assustada, porque eu não consegui lidar com a culpa. Alan respondeu, a fragilidade na voz dele exposta para todos. Patrícia absorveu as palavras, sentindo uma confusão crescer dentro dela. Você trouxe isso para nós. Gilmar se virou para Fernanda, a raiva tingindo suas palavras com um tom ácido. Você não tinha o direito. Eu sei. Não foi minha intenção, mas eu tentei proteger você. Tentamos! Fernanda implorava, seu olhar passando entre Patrícia e Gilmar. Mais uma vez, um grito ressoou na assembleia. Bianca! Mamãe! A pequena estava assustada e Patrícia se ajoelhou para a filha, tentando acalmá-la. Era tudo demais. Vocês se acalmem! Alguém na multidão bradou, tentando restaurar a ordem. Mas o tumulto estava prestes a piorar. Patrícia sentiu a terra tremer sob ela, e um sentimento crescente de desespero a envolveu. E então, num movimento repentino, Alan se virou para ela, os olhos cheios de uma determinação assombrosa. Agora você tem que escolher, Patrícia. Entre mim, entre nós, entre a realidade e a ilusão. O que você realmente quer para Bianca? Antes que pudesse responder, uma sirene ecoou ao longe, cada vez mais perto, a tensão atingindo um novo pico.
E Patrícia soube que a tempestade estava apenas começando. O que viria em seguida? Não poderia deixar isso acabar assim. O passado implacável estava encurralando todos. E agora a escolha não era só dela, mas de todos eles. O sol, que antes começara a brilhar, de repente ficou opaco, como se todas as esperanças tivessem sido sumariamente apagadas. Patrícia, ao ouvir a pergunta de Alan, sentiu um nó se formar em sua garganta. O peso do passado tão por perto e a tensão pairando no ar criavam um ambiente claustrofóbico. Ela mal conseguiu pensar. Escolha, Patrícia! Alan insistiu, sua voz carregada de dor e intensidade. As sirenes se aproximavam, mas ela estava perdida em seus pensamentos. O que ela realmente queria? Por Bianca? Por Alan? Por Gilmar? Os olhares ao redor apertavam. Um mar de curiosidade e medo. A multidão começou a murmurar, os sussurros aumentando como um rugido distante. Gilmar, ainda na frente, mantinha a postura firme. Não deixe que ele te manipule, ponderou a urgência na voz dele. Mas o tumulto dos sentimentos de Patrícia só aumentava. Então, de repente, tudo mudou. Um barulho ensurdecedor, uma explosão, sacudiu o ambiente. A estrutura do local tremia, e sem que ninguém esperasse, uma fumaça densa subiu, obscurecendo a cena rapidamente. Pessoas começaram a gritar, empurrar umas às outras na tentativa frenética de escapar. Patrícia ficou paralisada, seus sentidos se diluindo como o ar ao seu redor. Naquele momento, ela viu uma figura com uma máscara nova se erguer no meio da confusão. Não era Alan, era outro homem, alto, corpulento, que avançava em direção à multidão. Todos no chão, ele bradou, a autoridade na voz dele despedaçando qualquer esperança. Patrícia ficou aterrorizada. O que está acontecendo? Ela sussurrou, apertando Bianca em seus braços, seus olhos procurando por Gilmar no caos que irrompia. Não, isso não pode estar acontecendo. Gilmar gritou, tentando proteger Patrícia e Bianca, mas o pânico se espalhava como um incêndio descontrolado. Ele tentou avançar, mas as pessoas se espremeram, criando um bloqueio desesperado. Um novo grito furioso ecoou pelo ar, e a mulher deslumbrante que havia aparecido, Fernanda, se lançou para a frente, chocando Patrícia ainda mais. A culpa é minha. Eu que trouxe isso. Fui eu que disse a Alan onde você estava. As palavras dela cravaram como lanças no coração de Patrícia. A revelação era imensa, devastadora em sua simplicidade. Você o colocou neste caminho? Patrícia gaguejou, a ferida que outros não podiam ver agora escorrendo pelo seu rosto, cheio de lágrimas. Ela não podia compreender. O mundo parecia ruir em volta dela. Não havia mais segurança. Não havia mais espaço para dúvidas. Eu não queria. Eu só... Fernanda implorava, mas o homem mascarado já estava mais perto. Patrícia viu a expressão de Alan mudar, de raiva para algo mais sombrio, como se ele estivesse se preparando para o pior. E ela percebeu. Tudo isso não era apenas uma vingança. Era uma arapuca, um plano cuidadosamente orquestrado que estava prestes a desmoronar. Então, a explosão que havia ouvido antes não era uma mera figura de linguagem. O chão tremeu embaixo, pedras voaram, e uma nova onda de caos tomou conta. Uma bomba havia sido detonada nos fundos. As paredes começaram a desmoronar, e o que Patrícia tinha como certo se transformou em um pesadelo. Bianca! O grito dela se ergueu por cima do ruído. Patrícia se virou, mas as pessoas agora pareciam inconscientes, perdidas. E entre a fumaça e os gritos, a figura mascarada desapareceu em direção à saída, e Patrícia teve um vislumbre de Alan desaparecendo na fumaça. Não! O desespero a envolveu. E em meio à confusão, ela percebeu que o futuro que havia tentado construir estava se desfazendo.
levando não apenas o presente, mas o que ela pensava que conhecia. E aí, em um instante que se sentiu eterno, Patrícia soube que tudo mudaria. Nada seria mais como antes. A verdade que ela procurava a perseguia como sombras. O que havia acontecido com o seu irmão? O que Fernanda escondia? O que mais havia na escuridão por trás dos segredos familiares? E, enquanto a fumaça envolvia o ar, uma nova realidade se formava, inquietante e cheia de perguntas sem respostas. O futuro estava incerto, e Patrícia, com o coração acelerado, se perguntava se conseguiria encontrar uma saída, ou se seu mundo cairia de vez. O sol, que antes começara a brilhar, de repente ficou opaco, como se todas as esperanças tivessem sido sumariamente apagadas. Patrícia, ao ouvir a pergunta de Alan, sentiu um nó se formar em sua garganta. O peso do passado, tão por perto, e a tensão P. Escolha, Patrícia. Alan insistiu, sua voz carregada de dor e intensidade. As sirenes se aproximavam, mas ela estava perdida em seus pensamentos. O que ela realmente queria? Por Bianca? Por Alan? Por Gilmar? Os olhares ao redor apertavam. Um mar de curiosidade e medo. A multidão começou a murmurar, os sussurros aumentando como um rugido distante. Gilmar, ainda na frente, mantinha a postura firme. Não deixe que ele te manipule, ponderou a urgência na voz dele. Mas o tumulto dos sentimentos de Patrícia só aumentava. Então, de repente, tudo mudou. Um barulho ensurdecedor, uma explosão, sacudiu o ambiente. A estrutura do local tremia e, sem que ninguém esperasse, uma fumaça densa subiu, obscurecendo a cena rapidamente. Pessoas começaram a gritar e empurrar umas às outras na tentativa frenética de escapar. Patrícia ficou paralisada, seus sentidos se diluindo como o ar ao seu redor. Naquele momento, ela viu uma figura com uma máscara nova se erguer no meio da confusão. Não era Alan. Era outro homem, alto, corpulento, que avançava em direção à multidão. Todo mundo no chão, ele bradou, a autoridade na voz dele despedaçando qualquer esperança. Patrícia ficou aterrorizada. O que está acontecendo? Ela sussurrou, apertando Bianca em seus braços, seus olhos procurando por Gilmar no caos que irrompia. Não, isso não pode estar acontecendo. Gilmar gritou, tentando proteger Patrícia e Bianca. Mas o pânico se espalhava como um incêndio descontrolado. Ele tentou avançar, mas as pessoas se espremeram, criando um bloqueio desesperado. Um novo grito furioso ecoou pelo ar e a mulher deslumbrante que havia aparecido, Fernanda, se lançou para a frente, chocando Patrícia ainda mais. A culpa é minha. Eu que trouxe isso. Fui eu que disse a Alan onde você estava. As palavras dela cravaram como lanças no coração de Patrícia. A revelação era imensa, devastadora em sua simplicidade. Você o colocou neste caminho? Patrícia contestou, a ansiedade pulando entre suas palavras. Você poderia ter escolhido um caminho diferente. Gilmar, em pé, ainda entre eles, sentiu sua adrenalina disparar. Vamos resolver isso fora daqui, não precisamos. Ele começou, mas uma nova voz interrompeu. Era Marco, que identificara a confusão e se aproximava rapidamente. Saia da frente! Patrícia, venha comigo! O caos tomava conta, mas Patrícia não sabia a quem seguir. As sirenes se intensificavam e o grito da multidão crescia. As pessoas empurravam-se para todos os lados em busca de uma saída. Patrícia sentiu seus pés pesados, como se estivessem cravados no chão. Então, em um movimento repentino, Alan se virou para ela, os olhos cheios de uma determinação assombrosa. Agora, você tem que escolher, Patrícia. Entre mim, entre nós, entre a realidade e a ilusão. O que você realmente quer para Bianca? Antes que pudesse responder, uma nova figura surgiu na confusão. Era uma mulher mais jovem, pálida, com olhos intensos,
que pareciam brilhar mesmo sob a fumaça espessa. Patrícia! Não! Você não pode acreditar nele! A mulher começou a correr em direção a eles, seu olhar focado como um raio. Você precisa saber a verdade! Patrícia congelou, a identidade da mulher ameaçando o chão sob seus pés. Era Clara, sua irmã mais nova, que ela não via há anos e que, segundo todos, estava desaparecida. Os ecos do passado invadiram sua mente, enquanto o orgulho e a dor de anos ocupavam seu lugar novamente. Clara! Patrícia chamou, a incredulidade tornando-se em sussurro sufocado. Sim, e é urgente! Eu sei tudo! A voz de Clara cortou o barulho ao redor. Alan não é quem você pensa que é. Ele está aqui por causa de um plano que envolve muito mais do que você pode imaginar. Patrícia sentiu o véu de seu mundo desmoronar. Como assim? O que era toda aquela confusão? Os olhos de Clara estavam cheios de desespero. Afinal, por que ela tinha que entrar nessa bagunça? A fumaça começou a se dissipar em algumas áreas, mas o pânico ainda dominava. Pessoas corriam sem parar, e os gritos eram ensurdecedores. Em meio a tudo isso, Patrícia sentiu a pressão em seu peito aumentar. Alan e Fernanda a encaravam, e ela percebeu que tudo o que sabia estava prestes a mudar de maneira irreversível. Você não pode simplesmente fugir do que está acontecendo. Clara gritou desesperada. O reino que você construiu com Gilmar está prestes a ruir. Você precisa decidir agora, ou perderá tudo. Não só Bianca, mas sua vida inteira. Patrícia olhou para Alan e então para Gilmar. Era a hora da verdade. O momento que determinaria o futuro de todos. A multidão estava em fervor, interagindo com defensores e algozes, misturando seus destinos. Um novo nó se formou na sua garganta. Então escolha, Patrícia! Alan a desafiou, desespero e raiva misturados em seu olhar. Você está perdida e eu sou a única salvação. A realidade começou a se distorcer diante dela, e os rostos ao seu redor se tornaram borrões. Uma nova onda de confusão e desespero tomou conta. O que vinha a seguir? As perguntas se acumulavam, crescendo em um grito silencioso. Patrícia tinha a sensação de que nada jamais voltaria a ser como antes. O futuro estava em jogo, e a verdade a aguardava, pronta para arrancar qualquer certeza remanescente. A única coisa que ela sabia era que tudo estava prestes a mudar, e que agora, mais do que nunca, ela precisava enfrentar seus medos mais profundos. O que mais estava escondido atrás da cortina de fumaça? O sol, que antes começara a brilhar, de repente ficou opaco, como se todas as esperanças tivessem sido sumariamente apagadas. Patrícia, ao ouvir a pergunta de Alan, sentiu um nó se formar em sua garganta. O peso do passado tão por perto e a tensão pairando no ar criavam um ambiente claustrofóbico. Ela mal conseguiu pensar. Escolha, Patrícia. Alan insistiu, sua voz carregada de dor e intensidade. As sirenes se aproximavam, mas ela estava perdida em seus pensamentos. O que ela realmente queria? Por Bianca? Por Alan? Por Gilmar? Os olhares ao redor apertavam. Um mar de curiosidade e medo. A multidão começou a murmurar, os sussurros aumentando como um rugido distante. Gilmar, ainda à frente, mantinha a postura firme. Não deixe que ele te manipule. Ponderou a urgência na voz dele, mas o tumulto dos sentimentos de Patrícia só aumentava. Então, de repente, tudo mudou. Um barulho ensurdecedor, uma explosão, sacudiu o ambiente. A estrutura do local tremia, e sem que ninguém esperasse, uma fumaça densa subiu, obscurecendo a cena rapidamente. Pessoas começaram a gritar, empurrar umas às outras na tentativa frenética de escapar. Patrícia ficou paralisada, seus sentidos se diluindo como o ar ao seu redor. Naquele momento, ela viu uma figura com uma máscara nova se erguer no meio da confusão. Não era Alan. Era outro homem, alto, corpulento, que avançava em direção à multidão. Todo mundo no chão! Ele bradou.
a autoridade na voz dele despedaçando qualquer esperança. Patrícia ficou aterrorizada. O que está acontecendo? Ela sussurrou, apertando Bianca em seus braços, seus olhos procurando por Gilmar no caos que irrompia. Não, isso não pode estar acontecendo! Gilmar gritou, tentando proteger Patrícia e Bianca. Mas o pânico se espalhava como um incêndio descontrolado. Ele tentou avançar, mas as pessoas se espremeram, criando um bloqueio desesperado. Um novo grito furioso ecoou pelo ar, e a mulher deslumbrante que havia aparecido, Fernanda, se lançou para a frente, chocando Patrícia ainda mais. A culpa é minha! Eu que trouxe isso! Fui eu que disse a Alan onde você estava! As palavras dela cavaram como lanças no coração de Patrícia. A revelação era imensa, devastadora em sua simplicidade. Você o colocou neste caminho? Patrícia contestou, a ansiedade pulando entre suas palavras. Você poderia ter escolhido um caminho diferente. Gilmar, em pé, ainda entre eles, sentiu sua adrenalina disparar. Vamos resolver isso fora daqui. Não precisamos, ele começou. Mas uma nova voz interrompeu. Era Marco, que identificara a confusão e se aproximava rapidamente. Saia da frente. Patrícia, venha comigo. O caos tomava conta, mas Patrícia não sabia a quem seguir. As sirenes se intensificavam e o grito da multidão crescia. As pessoas empurravam-se para todos os lados em busca de uma saída. Patrícia sentiu seus pés pesados, como se estivessem cravados no chão. Então, em um movimento repentino, Alan se virou para ela, os olhos cheios de uma determinação assombrosa. Agora você tem que escolher, Patrícia. Entre mim, entre nós, entre a realidade e a ilusão. O que você realmente quer para Bianca? Antes que pudesse responder, a fumaça densa começou a se abrir. E Patrícia avistou algo que a fez paralisar. Um grupo de homens mascarados entrou na multidão, e a tensão cresceu vertiginosamente. Eles não pareciam estar ali para ajudar, mas sim para aumentar o caos. Um deles, com um olhar enigmático, apontou para Alan. Você está perdido, irmão. Chegou sua hora. O tempo pareceu parar. Alan virou-se rapidamente. Seu rosto, uma mistura de reconhecimento e terror. Então, o homem mascarado disparou uma frase que transformou tudo. Você não é o que todos pensam que é, filha do rei. Patrícia sentiu como se o chão tivesse desabado sob seus pés. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Filha do rei? O que isso significa? Sua mente girava, tentando entender como aquela verdade poderia ser possível. Os murmúrios ao redor cessaram e todos os olhares se voltaram para Alan. Ele se tornou um ponto de intensas especulações. Fernanda parecia em choque e até Gilmar tinha sua certeza abalada. O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade, Marco gritou, tentando recuperar o controle da situação. E então, em meio ao frenesi e ao pânico, Alan lançou um olhar de súplica para Patrícia. Você precisa entender. Não sei como isso aconteceu. Eu fui forçado a acreditar que estava de um lado. Mas a verdade é que tudo isso se conecta. A realeza, o meu passado e principalmente você. Suas palavras saíam uma após a outra, enquanto revelações de um mundo que Patrícia não conhecia se desvelavam diante dela. O caos era palpável. Patrícia ainda segurava Bianca com força, seus olhos vidrados no irmão e na confusão. O que mais ele escondia? A pequena estava em sua própria bolha de inocência, sem saber o furacão que estava prestes a se abater sobre suas vidas. Escolha, Patrícia. Decida agora. Alan disse novamente, mas algo dentro dela a impediu. O que ela tinha que escolher? A verdade. Revelações de uma vida que poderia nunca ter imaginado. A fumaça começou a se dissipar, mas o que aparecia por detrás dela a deixava mais alarmada do que nunca. Enquanto o caos se intensificava, Patrícia viu as sanguessugas dos traidores se aproximando, e no instante seguinte,
uma nova explosão ecoou no ar, ensurdecedora e devastadora. O que haveria depois? Perderia tudo outra vez. Ou surgiria uma nova possibilidade, uma nova identidade à sua frente. O futuro estava mais obscuro do que nunca, e Patrícia sabia que o cenário mudaria irrevogavelmente. O sol, que antes começara a brilhar, de repente ficou opaco, como se todas as esperanças tivessem sido sumariamente apagadas. Patrícia, ao ouvir a pergunta de Alan, sentiu um nó se formar em sua garganta. O peso do passado, tão por perto, e a tensão pairando no ar, criava um ambiente claustrofóbico. Ela mal conseguiu pensar. Escolha, Patrícia. Alan insistiu, sua voz carregada de dor e intensidade. As sirenes se aproximavam, mas ela estava perdida em seus pensamentos. O que ela realmente queria? Por Bianca? Por Alan? Por Gilmar? Os olhares ao redor apertavam, um mar de curiosidade e medo. A multidão começou a murmurar, os sussurros aumentando como um rugido distante. Gilmar, ainda na frente, mantinha a postura firme. Não deixe que ele te manipule, ponderou a urgência na voz dele. Mas o tumulto dos sentimentos de Patrícia só aumentava. Então, de repente, tudo mudou. Um barulho ensurdecedor, uma explosão sacudiu o ambiente. A estrutura do local tremia e, sem que ninguém esperasse, uma fumaça densa subiu, obscurecendo a cena rapidamente. Pessoas começaram a gritar, empurrar umas às outras na tentativa frenética de escapar. Patrícia ficou paralisada, seus sentidos se diluindo como o ar ao seu redor. Naquele momento, ela viu uma figura com uma máscara nova se erguer no meio da confusão. Não era Alan. Era outro homem, alto, corpulento, que avançava em direção à multidão. Todo mundo no chão, ele bradou, a autoridade na voz dele despedaçando qualquer esperança. Gilmar gritou, tentando proteger Patrícia e Bianca, mas o pânico se espalhava como um incêndio descontrolado. Ele tentou avançar, mas as pessoas se espremeram, criando um bloqueio desesperado. Um novo grito furioso ecoou pelo ar, e a mulher deslumbrante que havia aparecido, Fernanda, se lançou para a frente, chocando Patrícia ainda mais. A culpa é minha. Eu que trouxe isso. Fui eu que disse a Alan onde você estava. As palavras dela cravaram como lanças no coração de Patrícia. A revelação era imensa, devastadora em sua simplicidade. Você o colocou neste caminho? Patrícia contestou, a ansiedade pulando entre suas palavras. Você poderia ter escolhido um caminho diferente. Gilmar, em pé, ainda entre eles, sentiu sua adrenalina disparar. Vamos resolver isso fora daqui. Não precisamos. Ele começou, mas uma nova voz interrompeu. Era Marco, que identificara a confusão e se aproximava rapidamente. Saia da frente! Patrícia, venha comigo! O caos tomava conta, mas Patrícia não sabia a quem seguir. As sirenes se intensificavam, e o grito da multidão crescia. As pessoas empurravam-se para todos os lados em busca de uma saída. Patrícia sentiu seus pés pesados, como se estivessem cravados no chão. Então, em um movimento repentino, Alan se virou para ela, os olhos cheios de uma determinação assombrosa. Agora você tem que escolher, Patrícia, entre mim, entre nós, entre a realidade e a ilusão. O que você realmente quer para Bianca? Antes que pudesse responder, a fumaça densa começou a se abrir, e Patrícia avistou algo que a fez paralisar. Um grupo de homens mascarados entrou na multidão, e a tensão cresceu vertiginosamente. Eles não pareciam estar ali para ajudar, mas sim para aumentar o caos. Um deles, com um olhar enigmático, apontou para Alan. Você está perdido, irmão. Chegou sua hora. O tempo pareceu parar. Alan virou-se rapidamente, seu rosto uma mistura de reconhecimento e terror. Então o homem mascarado disparou uma frase que transformou tudo. Você não é o que todos pensam que é.
filho do rei. Patrícia sentiu como se o chão tivesse desabado sob seus pés. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Filho do rei? O que isso significa? Sua mente girava, tentando entender como aquela verdade poderia ser possível. Os murmúrios ao redor cessaram, e todos os olhares se voltaram para Alan. Ele se tornou um ponto de intensas especulações. Fernanda parecia em choque e até Gilmar tinha sua certeza abalada. O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. Marco gritou, tentando recuperar o controle da situação. A multidão começou a se agitar, sussurros e perguntas se misturando em um alvoroço crescente. E então, em meio ao frenesi, uma nova figura surgiu na confusão. Uma mulher alta, com cabelos longos e um olhar que irradiava autoridade. É verdade, ele é, de fato, o legítimo herdeiro. Sua voz era firme, mas Patrícia tremia ao ouvir. Quem é você? Patrícia conseguiu perguntar, seu coração batendo forte enquanto a mulher se aproximava. Eu sou a guardiã da verdade e tenho algo muito importante para revelar. Alan foi procurado a vida inteira. O que está em jogo vai além de nós. Vai afetar todos. A mulher olhou ao redor, como se quisesse saber quem estava ouvindo. A voz dela ecoou na mente de Patrícia, e algo a fez pensar. Como se cada fita do seu passado, do que havia feito ou deixado de fazer, além de suas escolhas, se conectasse a um novo objetivo. O que mais estava escondido? De repente, ela sentiu que a história de sua vida estava prestes a ser reescrita. As mãos de Gilmar tremiam ao seu lado, e ela podia ver seu olhar de desconfiança e insegurança. Patrícia sentiu que tudo o que construíra até agora estava... Suas palavras cortavam o ar pesado. A multidão murmurava, a situação começava a desandar em um momento frenético. Patrícia olhou para Alan, que estava paralisado, mas não havia mais como voltar atrás. A mulher então lançou a frase que rasgou o silêncio. Apenas juntos vocês podem impedir o que está por vir. E naquele instante, o chão sob seus pés parecia desmoronar de verdade. Patrícia sabia que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. E, enquanto os ecos da verdade se instalavam, ela sentia uma mudança poderosa. O que mais poderia vir a seguir? Qual era a verdadeira motivação de Alan? O peso de suas decisões estava prestes a cair sobre elas. Mas a dúvida ainda persistia. Era o início da salvação ou a queda total e ruínas? O sol que antes começara a brilhar, de repente ficou opaco, como se todas as esperanças tivessem sido sumariamente apagadas. Patrícia, ao ouvir a pergunta de Alan, sentiu um nó se formar em sua garganta. O peso do passado tão por perto e a tensão paira. Escolha, Patrícia! Alan insistiu, com a voz carregada de dor e intensidade. As sirenes se aproximavam, mas ela estava perdida em seus pensamentos. O que ela realmente queria? Por Bianca? Por Alan? Por Gilmar? Os olhares ao redor apertavam, um mar de curiosidade e medo. A multidão começou a murmurar, os sussurros aumentando como um rugido distante. Gilmar, ainda na frente, mantinha a postura firme. Não deixe que ele te manipule, ponderou a urgência na voz dele. Mas o tumulto dos sentimentos de Patrícia só aumentava. Então, de repente, tudo mudou. Um barulho ensurdecedor. Uma explosão sacudiu o ambiente. A estrutura do local tremia, e sem que ninguém esperasse, uma fumaça densa subiu, obscurecendo a cena rapidamente. Pessoas começaram a gritar, empurrar umas às outras na tentativa frenética de escapar. Patrícia ficou paralisada, seus sentidos se diluindo como ar ao seu redor. Naquele momento, viu uma figura com uma máscara nova se erguer no meio da confusão. Não era Alan. Era outro homem, alto, corpulento, que avançava em direção à multidão. Todo mundo no chão. Ele bradou, a autoridade na voz dele despedaçando qualquer esperança.
Patrícia ficou aterrorizada. O que está acontecendo? Sussurrou, apertando Bianca em seus braços, buscando Gilmar no caos. Não, isso não pode estar acontecendo. Gilmar gritou, tentando proteger Patrícia e Bianca. Mas o pânico se espalhava como um incêndio. Ele tentou avançar, mas as pessoas se aglomeravam, criando um bloqueio desesperado. Um novo grito furioso ecoou, e a mulher que havia aparecido, Fernanda, se lançou para a frente. A culpa é minha. Eu que trouxe isso. Fui eu que disse a Alan onde você estava. Patrícia sentiu como se uma lâmina cravasse seu coração. Você o colocou neste caminho? Perguntou desesperadamente. Em meio ao frenesi, as palavras de Fernanda estavam prestes a causar mais estragos. É por sua causa que as coisas se tornaram assim. Eu sou a razão pela qual Alan foi caçado. A revelação a atingiu como um soco no estômago. O quê? O mundo de Patrícia desabou. Nesse instante crítico, Alan, ainda em choque, virou-se para ela. Não, isso não pode ser verdade! A multidão começou a murmurar, sussurros de caos ecoando. O desespero iluminava os rostos ao seu redor, e Patrícia sentiu que suas opções escorriam entre seus dedos. Ela olhou para Alan, depois para Fernanda. O que você está dizendo? Porque eu traí. Não tinha ideia do que ia acontecer. Mas foi por sua causa! Foi por você! Fernanda tinha lágrimas nos olhos, enquanto Patrícia tentava juntar os pedaços da confusão. Nesse momento dramático, outro homem mascarado apareceu, ameaçando com um movimento brusco e enérgico. Hora de fechar a conta! Gritou. A multidão entrou em pânico total, enquanto as bordas da razão se desfaziam. Patrícia sentiu o mundo girar e, em um momento de distração, Bianca se soltou, correndo em direção à confusão. Não, Bianca! Patrícia gritou, mas era tarde demais. O momento de vulnerabilidade se espalhou como uma onda avassaladora. O homem mascarado avançou, e tudo começou a acontecer rapidamente. Então, uma explosão ensurdecedora aconteceu novamente perto da entrada, e a porta se estourou. O fedor de fumaça se espalhou rapidamente, e no meio do caos, Patrícia viu uma figura familiar emergir da escuridão. Era Alan, mas não como ela conhecia. Uma aura estranha o cercava, como se uma sombra se projetasse sobre ele. O olhar intensificado e o sorriso arrogante revelavam um lado que ela nunca imaginou. Patrícia, a verdade finalmente está nos seus olhos, ele gritou, enquanto as chamas refletiam em seu rosto. O que estava acontecendo? Alan não era apenas o irmão que ele afirmava ser. Em um estalo, a percepção de que ele era mais do que um sobrevivente se tornou nítida. A conexão com o passado de Patrícia crescia, e ela começou a entender. Alan era um descendente direto de uma linhagem que Patrícia nunca soube que existia. Um príncipe perdido, o impostor entre eles. A verdadeira conexão dos dois foi exposta. Você não é só meu irmão, é tudo o que eu sobrevivi, ele anunciou. O pânico tomou conta. Guiada por um impulso incontrolável, Patrícia sentiu o peso da responsabilidade e da verdade escondida. E então, no meio de gritos e fumaça, Patrícia percebeu que o que ela sempre pensou ser uma família normal era a ponta do iceberg de onde vinha a verdadeira dor. O caos não terminou, e a necessidade de respostas se intensificou. Enquanto a vida de Bianca estava ameaçada, a dúvida pairava. Qual seria o próximo movimento de Alan? E quem realmente era ele? O ar estava pesado, e com isso as perguntas não deixavam de ecoar em sua mente. O que mais estava escondido nas sombras do passado? O caos se desenrolava como um pesadelo sem fim. Patrícia sentia o coração batendo rápido, quase saindo do peito. O mundo girava ao seu redor, e a verdade que fora revelada trazia um peso insuportável. Alan, o irmão que ela pensava conhecer, revelava-se como alguém envolto em segredos profundos. Filho do rei? A pergunta reverberava em sua mente, cheia de confusão e dor. Mas
Antes que as consequências daquele momento pudessem se estabelecer, o homem mascarado se movia entre a multidão, a toda véu. Estamos aqui para resolver de uma vez por todas, gritava, apontando para o pânico ao seu redor. As pessoas choravam, alguns corriam em direções distintas e a fumaça densa dificultava a visão. A adrenalina corria nas veias de Patrícia. Ela não podia perder a filha de vista. Bianca, onde você está? O dread de medo a cercava como uma tempestade. Patrícia. Alan levou a mão à frente, tentando bloquear o caminho do imprevisto. Eu estou aqui. Nós podemos sair juntos. É hora de nossa verdadeira história ser revelada. Ele olhou nos olhos dela, com uma urgência que fazia seu estômago revirar. Juntos, podemos enfrentar isso. Neste exato momento, Fernanda, com as lágrimas escorrendo, se aproximou. Desculpa, Patrícia. Eu nunca quis que chegássemos até aqui. Mas Alan é diferente. Ele precisa de você. A intensidade de suas palavras deixou Patrícia se perguntando o que ela realmente sabia sobre Alan. E mais importante, sobre si mesma. Então, em meio ao caos, Patrícia olhou para Gilmar. Ele estava ali, firme como uma rocha, lutando contra a onda de confusão ao seu redor. Precisamos manter a calma. Vou cuidar de Bianca, ele disse, apesar da tensão parecendo descontrolada. Ele se virou, buscando a pequena entre a multidão. O olhar de Patrícia cruzou com o dele e a mensagem foi clara. Não desistir. Nunca! Mas a nova explosão ecoou, lançando pedaços de pedras e o lamento da plateia para uma nova dimensão de medo. Patrícia, sentindo a pressão subir, respirou fundo e gritou: Todos! Precisamos sair! Sigam-me! O instinto de sobrevivência a guiava, superando o terror que a paralisa. E assim, com o pânico em torno deles, Patrícia, Alan, Gilmar e Fernanda formaram uma pequena frente de esperança, lutando para manter a pequena Bianca a salvo. As mãos se entrelaçaram. O compromisso uma com a outra era palpável, ampliando a força quando tudo parecia perdido. A fumaça começou a se dissipar, revelando rostos aterrorizados e a imagem do caos muscular. Mas havia algo além disso, um fio de esperança. E com cada passo, Patrícia sentia uma nova verdade se desenhar em seu coração. Juntos eram mais fortes, um vínculo de sangue, amizade e amor. Por fim, enquanto emergiam da confusão, Patrícia olhou para Alan e ele sorriu. Uma compreensão silenciosa se formava entre eles. Por mais difícil que fosse, havia um novo começo à espera de serem aceitos. O futuro ainda era incerto, mas havia um brilho na escuridão. Com a luz se abrindo à frente, Patrícia sabia que a luta não acabara, mas ao menos estavam juntos. O amor e a verdade iluminariam o caminho. E ao olhar para Bianca, Patrícia prometeu a si mesma que jamais permitiria que sua filha se sentisse só. Ela nunca esqueceria o que realmente importava. E assim, enquanto o novo amanhecer surgia lentamente, Patrícia fez uma última pergunta ao universo. De que forma isso transformaria suas vidas? O mistério se mantinha no ar, como um convite a descobrir ainda mais. Agora, meu amigo, você precisa se inscrever no canal imediatamente. Não perca as histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar contando essas histórias incríveis. Deixe seu comentário cheio de reações e teorias sobre esse final impactante. E não espere nem mais um segundo.